Fala pessoal, estou aqui com mais um tutorial hoje. Nós vamos abordar hoje enfileiramento, utilizando Node, né, enqueuando processos, enfileirando eventos e disparo de e-mails. Então, basicamente, a gente vai realizar um cadastro, certo? E a pessoa vai receber um e-mail de boas-vindas e ela é, só que ela vai. Esse e-mail será processado em uma fila, utilizando Reds, né? Então, enfim, vamos começar então o nosso tutorial. Então a gente vai trabalhar com algumas bibliotecas, tá? Eu vou entrar aqui no meu Workspace e eu vou criar uma pasta, então mkdir kiwi cd kiwi, beleza? Codes. Então, boa. Então a primeira coisa aqui, galera, vai ser o seguinte: eu vou criar aqui o Docker Compose, certo? Para a gente rodar o nosso Reds, então Docker Compose e YAML. Bom, na verdade eu acho que eu tenho até uma máquina aqui de Reds rodando, ela está rodando já pra gente, ó. Enfim, ela já está rodando. Eu vou dar um Docker stop, perdão, no container. Isso, então agora eu já não tenho mais, né, o meu Reds rodando e vou aqui criar o Docker Compose. Vamos aqui, Services, Redis, Image. Lembrando que eu tenho um vídeo aí no canal sobre Docker, né? Então não vou passar muito sobre. Então basicamente é isso, nosso serviço. Então já posso dar aqui um Docker Compose up-d, criando aqui pra gente, Docker PS, aqui a gente já vê que tá on, query reds 1, né? Nosso CRFC aqui. Beleza. E agora eu já vou criar a nossa estrutura de pastas, então vou trabalhar com a source. E dentro da source eu vou trabalhar com, primeiramente, eu vou criar a estrutura do arquivo, tá? Então eu vou criar a estrutura aqui da nossa API, né? Então vamos lá. Class, vou trabalhar com classe app, já vou exportá-la, export default, new app. E aqui nós vamos trabalhar, eu vou até criar aqui para ficar mais fácil, criar aqui um readme.md. A gente vai precisar de algumas bibliotecas, tá? E eu já vou instalar todas de uma vez, para a gente não perder tempo, tá? Então vai ser o bkiwi, que eu vou explicar mais. O bkiwi ele vai fazer para a gente o processamento das filas, beleza? A gente precisa também da nossa .env clássica, precisamos do express e precisamos do node mail, certo? As principais bibliotecas são essas quatro. E agora nós vamos precisar também de bibliotecas que vão auxiliar esse processo. Então, são duas bibliotecas, vai ser o Express, as Handlebars, na verdade, Handlebars, eu preciso confirmar se é Handlebars, se é esse cara mesmo, tá? Então, vou olhar aqui rapidamente, Express, Handlebars, Handlebars Vile Engine. Perfeito, é essa mesmo que a gente precisa. Ele vai trabalhar juntamente com o Node Mail, certo? E o Node Mail também eu vou precisar do Express Handlebars. Então essas duas aqui são auxiliares do Node Mail, certo? Então inicialmente são essas 6 bibliotecas. E eu vou precisar também do Nodemon e do Sucrase clássico aí que vocês já conhecem, beleza? Então vamos instalar essas bibliotecas. Então aqui, vou dar um paste. Na verdade, limpar meu console aqui, né? Vou aqui, beleza. Yarn Edge, vou adicionar essas bibliotecas. Salvo engano, são apenas essas, tá, galera? Caso no futuro falte alguma, a gente instala, né? Mas as principais são essas. Então, Nodesmon, dependência de dev, claro. E já vou renomear aqui o terminal para ficar organizadinho. Dev e depois eu vou criar uma outra aba que nós vamos trabalhar com duas abas, né? Lembrando que filas, eu vou ter um arquivo para processar filas e um arquivo para processar um arquivo da API, né? Digamos assim, e outro para fila. Então eles trabalham, eles não são acoplados, são desacoplados, beleza?
Então, beleza, a gente já tem aqui o nosso package.json. Eu já vou criar aqui o meu scripts clássico, falando aqui que eu vou trabalhar com opa, nodesmon, não pode ser aspas simples no package.json, tá? Opa, que isso, barra server.js, não criei esse arquivo ainda, mas nós vamos tê-lo, tá? Por enquanto é isso, e eu já vou criar também o nodemon.json. Vou até dar um zoom aqui. Exec map, esse cara aqui, lembrando, ele é um objeto, né? E aqui, js sucrazy node, beleza. Então aqui a gente já tem mais ou menos a estrutura configurada. O readme eu vou apagar por enquanto. E aqui a gente vai começar a configurar o nosso app, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer no app é importar a nossa .env/config. Lembrando que eu estou usando notação TypeScript aqui, né? Não estou usando os requires, por isso que eu tenho que trabalhar com o Sucrazy, né? E o Sucrazy Node é porque o Node, vocês já sabem, né? Obviamente, mas ele é para toda vez que eu faço alguma alteração, eu não preciso restartar o meu terminal, perfeito? Import express from express. Import, por enquanto, routes. Eu nem criei esse arquivo, mas eu já sei que eu vou criar, né? Aquele esqueminha de ter as rotas de forma separadas. Isso aqui vai dar erro. Então eu já vou criar os arquivos auxiliares routes.js e o server.js, onde aqui eu vou importar o app from.app server, na verdade app.listener. Vou trabalhar aqui na porta 3000. Beleza, perfeito. Então o nosso server aqui já está configurado e eu vou voltar no app, né? Então vamos construir agora o nosso app. Então vou trabalhar com um construtor aqui, lembrando os conceitos de construtor, né? Então this.server, toda vez que ele inicializar o app, ele já vai cair ali. Então express função this, aqui eu tenho que criar, né? Então eu já vou criar aqui o routes e vou criar também o exception para fazer o nossa tratativa de exceção. Então exception e vou chamar esses dois caras aqui. Então exception, beleza. O routes eu vou this.server.use, então eu vou usar o meu routes que eu importei aqui, então vou usá-lo aqui. E vou trabalhar aqui nas exceções, tá? Também vou usar aqui o this.server.use, onde eu vou ter uma função assíncrona aqui dentro, recebendo o erro, a requisição de fato, o response e o next, como se fosse um middler. Vou passar aqui, vou dar apenas um return res.status aqui, passando o meu JSON com o meu erro internal server erro. Lembrando, claro, que aqui a gente pode fazer de uma forma melhor. Então, por exemplo, eu posso aqui, por exemplo, fazer da seguinte forma: process.env.app. Env, por exemplo, se for igual a local, ele poderia, ao invés de dar esse retorno aqui, a gente poderia trabalhar com uma biblioteca chamada yolt para ele consolar para mim o erro no navegador. Porém, só em ambiente local, né? Porque em produção eu não posso retornar esse erro para o navegador, né? Não posso gerar essa stack trace. Então, eu poderia trabalhar dessa forma, poderia trabalhar com Sentry também para ficar monitorando os erros, mas não vou fazer isso, não vou me aprofundar muito nisso. E aqui eu fiz tudo baseado na nossa variável this.server. Então, aqui no meu new app, eu vou exportá-la, tá? E aqui no server eu estou esperando ela para listar na porta 3000. Perfeito? Perfeito. Aqui no nosso arquivo de rotas, eu vou só deixar a estrutura dele montada, então basicamente é import router from express, onde eu vou ter as minhas rotas, então const routes igual a new router, e eu vou ter aqui por default export default routes. Beleza, por enquanto eu não vou fazer mais nada, tá? Só isso. Vou criar agora a minha folderzinha de app. Dentro dela eu vou criar controllers. Então,
controllers. Dentro de controller, como a gente vai fazer um cadastro de usuário, user controller.js. Eu tenho uma estrutura de classe aqui dentro também. Então, para ficar mais rápido, eu vou fazer dessa forma, onde aqui eu vou exportar esse cara. Beleza. Aqui eu vou ter uma função assíncrona store, que é de criação. E aqui eu vou dar o meu return res.json. Ok. Sei lá. Data. It's work. Funciona demais. E é isso. Aqui eu não preciso importar por enquanto nada, tá? Por enquanto, claro. Store. Lembrando que aqui eu recebo, né, a requisição e o res, é lógico. E como que eu vou chamar esse cara? Basicamente, eu vou importá-lo aqui. Então, user controller from ponto barra app barra user controller. Opa, user controller. E aqui eu terei um routes. Ponto. Eu vou fazer get novamente, porque eu não vou abrir o meu postman aqui, tá? Mas uma função store, ela é um post, né? Eu estou enviando dados, mas como aqui eu vou fazer testes pelo meu navegador, então vai ser get mesmo, tá? Vou fazer um barra create barra user, apontando para o meu user controller.store. Beleza? A gente já tem a rota aqui. A gente vai testar isso. Então aqui vai ser yarn dev para ver se vai funcionar. Beleza, vou aqui no meu navegador. Localhost 3000 create user. It's work. Então funcionou demais. Já temos uma rota que funciona muito bem aqui para gente. Perfeito. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Né? A gente criou um controlador, né? Nada muito complexo. Nós precisamos agora, a gente vai fazer aqui um cadastro de usuário. Como que será esse cadastro? Vai ser basicamente isso, name, Daniel, e-mail, Daniel Rodrigues. Na verdade, eu vou fazer contato arroba eu sou o Daniel.com, beleza? Vai ser assim, eu não vou pegar requisição de lugar nenhum, tá? Beleza, isso aqui seria como se ele estivesse inserindo esses dados no banco, né? Fazendo essa persistência desses dados no banco. Depois disso, eu gostaria de receber um e-mail. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu não vou mandar o e-mail daqui, né? Eu não vou chamar node mail aqui dentro. Eu vou trabalhar com filas. Então, eu tenho que construir o meu serviço de filas. Né? E como que eu vou fazer isso? Basicamente, aqui dentro, ó, eu vou criar um new folder. Vou criar uma folder chamada lib, certo? E vou criar dentro da pasta app uma folder chamada jobs. Perfeito? E dentro dessa pasta aqui também eu vou criar uma folder chamada views. Dentro dela, uma pasta chamada emails. Perfeito? Beleza. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou começar a construção pelo jobs. Então, eu vou criar um job de e-mail. Então, vai ser um job chamado user, pode ser user email.js, onde eu também vou ter uma estrutura de classe. Então, aqui para a gente economizar tempo, ó, user email, perfeito, beleza. Então, aqui eu vou ter que importar aqui, eu vou construir ainda, né, a lib de e-mail, então por enquanto não vai ter, mas eu vou ter que importá-la, tá? Eu vou colocar um aqui de identificação e ele vai retornar um user email, tá? Perfeito. E eu vou ter aqui uma função assíncrona chamada handler, onde eu vou pegar o data. O que seria esse data? Tá? Eu vou pegar de forma desestruturada aqui. Seria esse valor aqui que eu vou passar para a fila, tá? Então aqui eu vou pegar o data, ele sempre vai vir dessa forma. Porém, o que eu quero pegar de fato? Eu quero pegar o objeto de usuário, né? Então, const, vou pegar de forma desestruturada, user igual a data. Perfeito? E aqui eu já poderia fazer o processo de envio de e-mail, tá? Como eu ainda não construí a lib, não vai funcionar ainda. Então eu vou construir a nossa lib, tá? Então eu vou vir aqui lib, vai ser uma lib escalável para envio de e-mails, tá? Também com uma estrutura de classe. Então, opa, mail mesmo, beleza? Class mail, aqui a gente vai ter um construtor, tá? E eu vou ter que importar algumas bibliotecas, que eu já vou fazer isso. Então vai ser import node mailer from node mail import
Por enquanto, import talvez... Não, peraí. Por enquanto, vamos fazer por partes. Vou importar node mail, certo? Vou ter um construtor aqui para, né, inicializar. Não vou ter esse cara aqui. Para enviar um e-mail, né, aqueles e-mails bonitinhos que a gente recebe, né, que tem um template, eu preciso de criar esse template, né, esse HTML do meu e-mail. Então eu vou criar uma função aqui chamada configure templates. Por enquanto vazia. E vou criar a função de send e-mail de fato. Por enquanto vazia também. Apenas a estrutura, né, dos meus arquivos, beleza? Tranquilo. Então vou voltar aqui no meu construtor. Tá? No meu construtor, basicamente, eu preciso do this.transporter igual a... Eu importei a biblioteca, então, nodemail, ponto. Create transport. E aqui dentro, eu vou passar... Né, para eu enviar um e-mail, eu preciso de configurar, de ter digamos que um servidor, né, de onde eu vou enviar esse e-mail. Então, por exemplo, se eu quiser enviar um e-mail do meu @gmail, eu vou ter que passar o host, a porta, security e a autenticação. Então, eu preciso passar esse cara aqui, port, secure e o meu auth, tá? Essas variáveis não existem ainda, então o que eu vou fazer? Import mail config. Vou criar uma pastinha chamada config. Só fechar aqui para ficar organizado. Ó. New folder config. Mail config from. Então aqui a gente vai ter, né? Barra config barra. Não criei ainda, né? Então mail.js. Mail. Beleza. E eu vou pegar de lá, de forma desestruturada, o host, a porta, secure. Ele até me deu a sugestão ali. E o auth, né, a autenticação desse cara, igual a meio config. Né? Por que eu estou fazendo assim? Porque ao invés de eu ter que passar aqui host, dois pontos, esse cara, ponto host, né, eu já quero passar ele só assim. Então, é host, o nome da variável, o nome da chave, então ele já passa assim, fica muito mais bonito, muito mais organizadinho. Perfeito? Aqui, ó, o nosso auth, né, eu vou passar assim mesmo. Só preciso ver como é que eu vou montar o meu arquivo aqui de e-mail, né? Então, só para eu pensar como é que eu vou passar ali. Vai ser mais ou menos assim, tá? Então eu vou ter o host, vou ter a porta, vou ter o secure e vou ter o auth. Então aqui, ó, port, secure. E o auth aqui eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer assim. E eu vou fazer dentro dele o user e a password pass. Então aqui no host, né? Process.env, a gente não pode passar valor na mão assim, né? Então aqui, meio host, a gente vai trabalhar com .env, port, o security desse cara, vou passar aqui como false, tá? O user dele, então também, mail user, opa, mail user, mail pass. Eu vou passar também um default, que vai ser sempre o título do meu e-mail. Então vai ser from Daniel. Vou colocar aqui aqueles no replies, né, clássicos que a galera sempre recebe, beleza? Então é mais ou menos isso aqui. Opa, esqueci aqui de um pequeno detail. Beleza, bonito. Então é isso, né? Então a gente já tem o nosso arquivo aqui. Como que eu vou fazer esse cara? Eu vou basicamente lá esse auth user, né? A gente passou aqui dentro, né? Então necessariamente, né, eu preciso fazer isso também aqui no na minha lib, né? Então vou fazer isso. Então aqui eu vou fazer um se o auth.user existir, eu passo ele. Se não, eu passo nulo. Tranquilo? Mais uma verificação mesmo de segurança só para não quebrar o nosso código. Perfeito? Então aqui já vai estar funcionando. Se eu colocar esse cara para rodar, vai funcionar. E falando em configurações, eu já vou aproveitar que eu vou criar o nosso arquivo env. Então eu vou aproveitar e vou criar também aqui no meu config reds.js, onde eu vou ter uma estrutura similar ao de e-mail, tá? Então aqui, ó, reds
eu vou ter basicamente o host e a porta. Então eu vou ter aqui reds host, reds port, tranquilo. E eu vou já criar o meu arquivo env com essas variáveis de ambiente. Então eu vou ter reds roast, reds port, beleza. E aqui, ó, todos esses, opa, todos esses caras configurados. User password. A gente pode inclusive passar também o meio secure, né, para ficar mais bonitinho, beleza? Então aqui, ó, só para fazer mais rápido, eu vou usar um atalho. Então o Reds Roast vai ser 127.0.0.1, lembrando que eu estou rodando ele no Docker 6379. O host do nosso e-mail, isso aqui eu vou configurar depois, tá? Por enquanto não tem. Eu já vou fazer aqui, ó, o nosso ponto .sample, então env, opa, ponto .env, ponto .sample. Beleza, porque esse cara, né, não é versionado. Beleza, então aqui a gente já tem mais ou menos uma estrutura. Eu vou voltar para minha lib, para a construção da lib de e-mail, que basicamente vai ser o seguinte. Aqui, ó, this.transport, eu já fiz a conexão, e ele vai chamar para mim this.templates. Ele quer configurar os templates dentro do próprio construtor aqui, certo? E a gente vai construir esses nossos templates, né? Então lembrando que aqui, ó, eu criei a view, né? Então a gente tem que chegar nessa view aqui, porque obviamente eu vou pegar de lá. Então como que eu vou fazer isso? Const view path igual a resolve. Então resolve eu preciso importar, né? Import resolve from path. Então tenho que importar essa biblioteca. Vou usar aqui o dir name para pegar o meu diretório raiz. Vou usar ponto ponto para voltar à pasta. Vou voltar para a pasta app. Dentro eu quero acessar a pasta views e eu quero acessar a pasta e-mails. Por quê? Teoricamente aqui dentro vão ficar todos os meus templates, perfeito? Então a gente faz dessa forma e eu dou um this.transport. Lembrando que eu estou trabalhando sempre com essa variável, tá? Porque é ela que eu vou disparar o meu e-mail. Vou dar aqui um ponto use. Vou compilar esse cara, compile, e vou usar a outra biblioteca chamada NodeMail Express Handlebars. Então eu vou chamar ela da seguinte forma: vai ser NodeMail Handlebars HBS. Então, HBS aqui, perfeito. Vou abrir esse cara. O Handlebars, a gente vai ter que criar os arquivos .hbs, que são os nossos HTMLs para envio, entendeu? Então, vocês vão entender isso um pouco mais para frente também, eu vou aprofundar melhor depois. Então aqui eu vou importar agora também o Express Handlebars e vai ser mais ou menos a mesma lógica, né? Eu vou passar aqui EXP HBS View Engine, voltando aqui. Eu vou usar o meu framework para fazer a criação. Então, create layouts dir, eu preciso passar algumas diretivas aqui. Partials dir também. Meu default layout. O meu é ext name, que vai ser na extensão, então .hbs, extension name no caso, né? O meu layout dir vai ser resolve view path base. Eu vou criar essa pasta lá ainda. View path partials, certo? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque o meu layout ele vai ser o meu base. Então eu vou criar uma pasta aqui dentro, vou até criar de uma vez. New folder base. E aqui eu vou criar new folder partials, ou seja, eu vou criar o meu cabeçalho, o meu footer, né, o meu rodapé, o meu header dentro da partials, certo? Então é a pasta default. E o meu layout aqui vai ser default mesmo, default, nome do meu layout. Aqui deu algum erro, porque, opa, aqui, beleza, 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 beleza. Então aqui basicamente fechou, são só essas configurações.
eu vou passar novamente aqui o viewPath, novamente, viewPath, e vou reforçar aqui o meu ext name, né, que basicamente é o ponto handlebars, então, .hbs aqui pra gente. Então a gente tem mais ou menos aqui configurado, tá? A gente vai ver se isso vai funcionar demais. E aqui ainda assim utilizando a this.transporter.sendMail, eu vou pegar tudo de mail config.default. O que é esse ponto default? Só relembrando, é esse cara aqui. Então ele vai pegar daqui tudo que está aqui dentro e vai passar lá para mim na hora de enviar o e-mail, ou seja, vai sempre com o título Daniel no reply, beleza? E eu quero também a minha mensagem. E a mensagem eu ainda vou construí-la, né? Eu vou construir essa mensagem onde? Aqui dentro. Aqui no Configure Templates ele vai montar tudo para mim. Tranquilo? Então, basicamente, né, a nossa lib de e-mail está pronta, beleza? Então já vai conseguir disparar os e-mails, tá? E o nosso user e-mail agora a gente também pode fazer. Então vou voltar aqui, né? Então a gente parou no const user data, porque ele está pegando isso lá do meu controller. E eu vou fazer muito simples. Vou dar um import mail from lib mail, onde aqui eu vou fazer da seguinte forma, await mail ponto. Eu quero fazer o quê? Send mail, lembrando que essa função eu criei aqui dentro. Então, send mail, perfeito. Assim, dessa forma bonito. Vou falar para quem que eu vou enviar, to, o assunto, subject, o template que eu vou usar para fazer esse envio, que eu ainda vou criar, não sei qual template que é, e o contexto. Então aqui, o que é o contexto? Vocês vão entender. Eu quero fazer o seguinte, só para relembrar aqui, a gente passa name e e-mail, né? Então, vou passar isso também. Então, user.name, opa, user.email. Perfeito? Subject, usuário cadastrado, ou melhor, seja bem-vindo. E o template desse cara, eu vou criar o template, então eu tenho que criar dentro da pasta de e-mails, tá? Então eu vou chamar esse cara de create user.handlebars, tá? Então vai ser create user o nome do nosso cara. Então templates create user, contexto user e e-mail. Então aqui vai ser user.name e user.email. Então aqui é isso. Perfeito. Já vai funcionar. Opa. Então basicamente é isso. Então eu estou chamando a minha função de send e-mail, tá? Aqui dentro. Só que ela não vai bater aqui diretamente, porque quando eu bater na classe, ele vai pegar o construtor. Então ele vai fazer tudo isso aqui para mim, vai chamar o configure templates e depois ele vai mandar o e-mail, tá bom? Agora a gente vai configurar as nossas views, é um pouquinho de front-end, mas eu vou fazer um negócio extremamente básico aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Então aqui eu quero usar o base default.handlebars e eu quero nesse default, quero passar aqui uma div, beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu quero o meu body aqui dentro, eu quero o meu footer também. Sendo que o meu footer, eu vou pegar ele, que eu vou criar ele aqui no Partials, então eu vou vir aqui e vou criar já de uma vez o footer.handlebars, beleza? E aqui no default eu posso até estilizar um pouco se eu quiser, tá? Eu vou fazer isso, então eu vou colocar um CSS aqui. Vou colocar uma fonte, family, vou colocar a fonte Arial. Eu quero Arial, na verdade, eu vou até melhorar, vou colocar uma Helvética também. Sans serifa, font size será de 14 pixels. Line, posso passar um line height também. Line height aqui de. Deixa eu pensar como é que. A gente vai fazer um teste, mas eu vou passar bem pequenininho, vou passar de 1.4. 1.4? Vamos testar. 1.4. Color. Passar um cinza. CCC. Cinza quase branco.
E vou também falar que eu não quero que ele fique gigante, né? Porque pensando aí em celular, eu envio de e-mail, né? Então, max widget 600 pixels, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Beleza, body footer, tranquilo. Agora eu vou criar o meu footer. Então, o meu footer, na verdade, não vai ter nada. Eu vou colocar um BR aqui para quebrar a linha. Vou colocar meu nome, só para dizer que tem mesmo. Isso ajuda porque às vezes o e-mail cai no spam, porque não tem alguma coisa disso, não está bem estruturado o e-mail, né? Então, enfim, é interessantíssimo fazer certinho, tá? E agora eu vou criar o meu create user. Então, strong. Olá. Então aqui, ó, eu estou passando no contexto, certo? Estou passando no contexto o user, né? Então, o user é o name. Então, olá, user, certo? Olá, user. Beleza. Vou passar um parágrafo. Verdade? Vou fazer assim. É, você efetuou um cadastro em nossa plataforma. Seja muito bem-vindo. Perfeito? Beleza. E aqui eu vou criar novamente, opa, um parágrafo. Só para dizer que tem alguma coisa, eu vou passar um B. Opa, já está aqui com a extensão bonita. E-mail. Não faz sentido nenhum isso aqui, mas eu vou passar só para ter mais informações, ser mais legal. E-mail. Então aqui a gente está passando no nosso contexto o user e-mail, né? Aqui eu já passei o e-mail e o user, que seria o name. Eu vou até mudar esse nome aqui para ficar mais bonito. Então, olá, name. Perfeito? Esse cara vai necessariamente abstrair aqui dentro, porque aqui eu estou pegando o body e o footer, e lá dentro eu falo que esse cara é o meu default, né? É o default.handlebars. Então vai funcionar demais, beleza? No que tange a disparo de e-mail, né, a única coisa que falta é basicamente configurar as nossas variáveis aqui no nosso env, né? Eu não configurei ainda, né? Já vai funcionar demais isso aqui, já tá, provavelmente, né? A gente não vai testar isso porque eu vou agora criar o processo de fila para enfileirar, né? Mas teoricamente funciona já. Se não funcionar, depois a gente vem corrigindo o que pode ter acontecido, beleza? Então agora, falando sobre filas, né? Qual que é a vantagem de usar filas? Né? Obviamente, a grande vantagem é de não ter tanto processo sendo executado ao mesmo tempo. Então eu mando lá para o meu servidor, ele enfileira isso e depois ele vai disparando essas filas, ele vai rodar de forma separada, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui o kiwi.js, vou criar um arquivo de kiwi, tá? Aqui eu vou importar finalmente a bkiwi from bkiwi, beleza? Vou importar aqui também, eu criei, né, a gente criou lá o user email, né? Então eu vou importar o user email from barra app, opa, barra app barra jobs barra user email. E aqui preciso do Redis, né? O Redis que vai controlar isso para mim. Então, from, por isso que a gente já criou aquele arquivo de configuração, porque a gente estava fazendo configuração, eu já lembrei do Redis na hora. Já vou chamar ele aqui também. Class kiwi export default new kiwi. Beleza. Vou ter um construtor aqui. Eu vou trabalhar aqui utilizando a variável this.kiwis, tá? É um objeto. E eu vou criar uma função chamada init para inicializar o meu processo de fila. Vou criar uma para adicionar processos na fila e vou criar uma para processar a minha fila, né, para rodar. Eu posso até chamar aqui de process, vou chamar de process, mas pode ser process queuing, na verdade. Process queuing. Vou criar uma de falha também. É bom, caso de erro, né, a gente consegue logar aqui handle failed, beleza? Então aqui eu já vou chamar de cara this.init, beleza? Aqui por fora, ó, a gente importou a user email. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada jobs, const.jobs, é uma array, tá?
Então, por enquanto, eu tenho apenas um arquivo de fila, né? Se eu tivesse vários jobs, né, eu poderia colocá-los aqui separados por vírgula, né? Eu teria que ir importando e colocando. Como eu tenho apenas um, né, não tem problema, vou colocar um só. Como esse cara é um array, na hora de iniciar eu preciso processar ele. Então eu vou fazer da seguinte forma: jobs.forEach, lembrando que ele é um array, tá? Dessa forma, onde eu vou pegar aqui, ó, a minha key, que eu coloquei lá no arquivo, lembrando, né? Eu coloquei aqui no arquivo aqui, ó. Então eu vou pegar ela, vou pegar o handler, que é o meu dado, né, de fato. E vou fazer assim para a gente inicializar, tá? This.keys, lembrando que keys eu já fiz aqui em cima. Na posição da chave, igual a esse cara. Ele vai receber um processo do B. Isso aqui é tudo da biblioteca, tá, galera? Caso vocês queiram aprofundar mais, eu vou mostrar a biblioteca para vocês, como que ela funciona. Que e eu vou usar o Redis para gerenciar as minhas filas. Então, vai fazer a conexão com o Redis, Redis config, certo? E aqui por fora eu passo o handler. Então é mais ou menos isso, tá? O nosso processo de inicializar as filas, ou seja, ele vai ir lá no Redis. Depois que ele fizer isso, aí sim ele pode estar preparado para adicionar. Então, this.queries na posição kiwi, ponto p, aí a gente vai já usar alguma coisa aqui do pkiwi, né? A gente vai usar o que dele? O create job, passando o job, save, né? O que é o job? Muito simples. Kiwi e job, que esse cara aqui recebe, tá? Esse cara aqui, lembrando, né, claro, ponto aqui é importante, ele é chamado aqui dentro. Eu já, inclusive, já posso chamá-lo aqui. Então a gente vai ter o seguinte: import user email from jobs perdão, user, né? Viajei. User email. Poderia ter criado um arquivo com o nome de send email também, tanto faz. Né? No caso ali eu quis criar o user email porque ele é mais específico, né? Kiwi, então aqui kiwi from. Vou importar o meu arquivo de filas que eu acabei de criar da lib, então /lib /kiwi, perfeito. E aqui eu vou fazer da seguinte forma: kiwi.add, ou seja, eu vou adicionar um processo na fila, chamando a minha variável usermail.key, onde aqui eu vou falar que eu quero passar user. Então é daqui que a gente vai ter tudo. Eu estou passando o user aqui, por isso que lá nos meus jobs eu tenho acesso a esse valor. Quando eu falei que eu quero pegar o user do data, é porque ele vai bater aqui primeiramente, porque eu estou pegando aqui dele, certo? Depois disso ele vai adicionar isso na fila. Perfeito? E obviamente também a minha fila chama esse cara aqui para fazer o disparo de e-mail. Então, os meus dados aqui eles são salvos no Redis, né? Esse conteúdo aqui ele fica salvo lá no Redis. Perfeito? Então a gente pode voltar aqui agora. Então, ó, ele recebe isso de lá, ele recebe a kiwi e o job lá do meu controlador que eu acabei de fazer a importação, e ele vai fazer isso. Então é um this.kiwis, kiwi, ou seja, eu passei a kiwi aqui, ele já foi inicializado, então ele vai achar, né, esse cara no meu objeto. .b, .create job, passando o job e vou salvando, beleza? Processar a fila também eu vou ter que fazer baseado no meu jobs, né? Então é um for each também, lembrando que é um array. Então for each job, esse cara, const b handler igual a this.queries, utilizando aqui o caso, não preciso passar um parâmetro, então é job.key. Perfeito, lembrando que o job está vindo aqui do for each, estou pegando aqui dele dessa forma, tá? E aqui eu vou simplesmente escutar, eu quero só acompanhar se vai ter um erro. Então eu vou fazer aqui, ó, da seguinte forma: job e erro. E se acontecer algum erro, como a gente ainda não está monitorando, eu vou só consolar para a gente saber o que aconteceu. Então, opa, kiwi passando, opa, job.kiwi.name, para a gente saber qual foi a kiwi que deu erro, e passando qual foi a falha, né? Então, failed, passando o erro por fora. Beleza? E aqui eu vou ficar escutando. Caso o processo der alguma falha, this.handler failed,
process handler. Perfeito. Então é isso, certo? Tá mais ou menos pronto, tá mais ou menos pronto. Mas como que esse cara aqui será executado, né, galera? Essa que é a parte principal. Ele será executado, a nossa API ela é executada no server.js, né? Esse cara aqui não. Esse cara aqui será executado, eu vou ter que criar um arquivo para ele. Vai ser o kiwi.js. E é muito simples. Eu já vou inicializá-lo ele aqui passando a .env novamente. Por quê? Porque a .env que eu chamo aqui, ela serve apenas para o app, apenas para esse contexto. Como o meu kiwi está rodando apartado, então eu tenho que chamar ele para esse contexto, tá, galera? Então aqui, e aqui basicamente eu importo a minha kiwi from.lib/kiwi. Kiwi, é só relembrar aqui, salvo engano, process kiwi. Então, beleza. Quando eu chamar ele, eu já quero que ele processe a minha fila dessa forma aqui. Perfeita, certo? Lembrando que ele não recebe nada e quando ele bater aqui, ele já vai ter passado pelo init. Então ele já vai iniciar tudo aqui para mim e depois ele vai simplesmente processar essas requisições, né? O meu add é a mesma coisa, o meu controlador que chama vai passar aqui sempre. Então toda vez que a gente bater aqui, ele passa aqui primeiro. Perfeito? Então é isso. Acho que a gente já pode testar, inclusive, tá? Vou criar aqui, né? Que nem eu disse lá no início, a gente precisaria de ter mais uma cara. Esse cara aqui vai chamar Kiwi. E aqui, ó, no meu package.json, eu vou simplesmente criar isso aqui. Kiwi. Salvo engano é isso. Vamos ver se vai funcionar. Yarn dev. O dev não funcionou, deu erro, a gente vai ver o que está acontecendo, tá? Tá falando que a minha porta 3000 está sendo usada, não tem problema. Yarn Kiwi. O Yarn Kiwi funcionou. O Kiwi não roda em porta, tá, galera? Então, funcionou. Eu só vou mudar aqui a porta, porque eu estou com um probleminha na porta 3000, beleza? Então, Yarn dev funcionou. Yarn Kiwi. Beleza. Para ficar melhor e para a gente conseguir acompanhar também o que está acontecendo, eu vou simplesmente fazer isso aqui. Console.log add console.log process. Beleza? Então, olha lá. Ele já está processando as minhas filas. Aqui não aconteceu nada ainda. Então, a gente vai fazer o quê? Uma inserção, tá? Fiz a inserção. Opa, 3001. It works. Ele adicionou na fila. Beleza. Na hora de mandar aqui, ele deu erro, tá? Então a gente vai entender por que ele deu erro. Obviamente ele não vai enviar mesmo, porque eu não fiz as configurações de e-mail, tá? Mas vamos aqui na linha 43 para a gente ver o que aconteceu. Certo, aqui na linha 43 ele falou que não encontrou a mensagem, né? Vamos entender o que aconteceu então. Message send email. Tá, é porque aqui, ó, send email, perfeito, é. Aqui na verdade ele não encontrou porque não existe, né? Temos que passar isso aqui. Então, process, beleza. Ele aqui perdeu a minha mensagem, tá? Ele fica lá no Reddit, se eu quiser reprocessar depois, é meio que manual. Beleza. Então aqui ele deu conexão refused porque aqui ele tentou disparar o e-mail e não aconteceu. Como aqui eu não vou testar com e-mail real, existe uma plataforma que chama Mailtrap. Mailtrap, isso. Então aqui, peraí que aqui eu não estou logado, porque eu não estou logado no Google aqui. Eu queria mostrar para vocês, eu tenho uma conta lá. Tá, peraí que eu vou abrir meu outro. Por que esse navegador aqui? Estranho. Certo, é porque eu estava ali com outro perfil, tá? Beleza, sem problemas. Mailtrap.io. Vou mostrar para vocês como que configura, inclusive. Estou até logado aqui, ó. Que é engraçado, mas tudo bem. Vou adicionar o inbox, então vai chamar Kiwi, meu inbox. Save. Beleza, ó, acabei de criar. Beleza, então aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Eu estou querendo saber qual que é as minhas credenciais aqui, né, para eu fazer a conexão. Então, quais são as minhas credenciais? Eu vou deixar esse cara aqui, tá? E vou abrir o meu code do lado aqui, só para a gente pegar esse cara. Então, a gente vai vir aqui no nosso .env, tá? Vamos colocar o host. Então, o host dele aqui, ó, é smtp
.mailtrap.io. Porta, a gente vai trabalhar com a porta 465. Security, true. O meu usuário, né, ele gera aqui para mim um usuário qualquer. E a minha password, ele vai gerar aqui também. Então agora eu preciso reprocessar aqui, porque eu mexi no .env, lembrando que sempre que eu mexi no .env eu tenho que reiniciar o meu servidor. E vamos aqui testar novamente. Então, só que vendo, ó, eu ainda não recebi nenhuma mensagem, tá? Então vamos ver se esse cara vai funcionar. Processou. Aparentemente funcionou, tá? Vou aqui abrir. Olha lá. Então aqui, ó, seja bem-vindo. Então aquele e-mail que a gente montou, ó, você efetuou um cadastro na nossa plataforma, seja muito bem-vindo. O e-mail que eu fiz o cadastro foi aquele que eu passei lá, Daniel, que é o nosso footer. Ou seja, já funcionou demais. É, por que que... Mas funcionou porque eu estou rodando aqui, ó, com a minha queue, né? Por exemplo, se eu vier aqui, localhost 3001/create/user, it works, olha lá, funcionou. Só que ele não recebeu e-mail, certo? Por quê? Porque o disparo de e-mail ele é feito pelo Redis, ele é feito pela minha fila daquele arquivo apartado que a gente criou. Como eu não estou rodando ele, não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Rodar. Quando eu rodar ele, a minha fila, o meu, olha lá, aí agora chegou, entendeu? Ou seja, é um processo que ele roda de forma separada, né, de forma apartada. Perfeito? Então, galera, o nosso tutorial hoje foi esse. Eu vou deixar, né, o código aí futuramente na descrição do vídeo para vocês, tranquilo? Caso vocês não tenham entendido, opa, tem até coisas aqui que não precisa, deixa aí nos comentários, tranquilo? O processo ele é até um pouco simples, tá? Mas a questão da fila é um pouco mais complexa, né? A gente adiciona a fila, enfim, depois a gente faz o disparo, tá? Mas aí vocês já conseguiram ver também como que funciona o disparo de e-mail, né? Se a gente for esquecer a fila, o disparo de e-mail funciona dessa forma aqui, entendeu? É só abstrair esse dado aqui, essa classe de lib de e-mail, ela é importantíssima para usar. Basicamente, ao invés da gente chamar aqui o kiwi.add, nós chamaríamos diretamente o nosso user email. A gente já poderia chamar ele lá dentro, .handler, e ele faria para a gente esse disparo de e-mail, né? Então, é isso. Lembre-se, claro, que sempre post rota de store, né, de criação, é post, tá, galera? Não, não seria assim o correto, beleza? Eu fiz, lembrando, só para testar no navegador. Perfeito? Então é isso. Até a próxima aula.